Diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. O livro de Salmos, irmãos, ele tem 150 salmos ao todo. Mas dentro dos salmos existem algumas divisões no livro de Salmos. Eu acredito que na tua Bíblia, assim como na minha, no Salmo 120, aí, embaixo da epígrafe está escrito assim, Cântico dos Degraus, não está? Né? Cântico dos Degraus. O que é isso, irmãos? Do Salmo de número 120 até o Salmo de número 135, eram chamados Cânticos dos Degraus, ou Cânticos dos Peregrinos, ou ainda Salmos de Romagens. O que era Salmos de Romagem? Os Romero, né? Eram os peregrinos. Esses salmos, eles eram usados pelos judeus durante as peregrinações para Jerusalém. Naquela época, todo judeu deveria comparecer em Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, na Páscoa, na festa do Pentecostes, e a festa do Pentecostes, irmãos, era a festa da colheita, ou seja, eles colhiam, era um povo agrícola, a cultura era agrícola. Quando eles colhiam, eles compareciam em Jerusalém para agradecer a Deus pela colheita que eles tinham feito. E também na festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Você sabia que todo ano o judeu, ele tinha que sair de casa e dormir numa cabana? Para quê? Para que ele sempre se lembrasse de que ele é peregrino, de que a habitação dele não é aqui. Então, uma vez por ano, irmãos, o judeu tinha que sair da sua casa e dormir numa cabana que ele deveria preparar para ele e para a família dele. E é interessante que essas 3 festas, a Páscoa, ela acontecia na primavera, o Pentecostes, ou a colheita, acontecia no verão, e a festa dos tabernáculos acontecia no outono. Ou seja, toda a estação um judeu tinha que ir em Jerusalém. Só no inverno que não tinha festa. No inverno não tinha nenhuma festa que era obrigatória. Porque estes salmos, irmãos, eles são importantes para nós hoje. Porque também nós estamos numa peregrinação, não estamos? Estamos numa jornada, irmãos. Estamos numa viagem rumo a Jerusalém. Estamos peregrinando, irmãos. E semelhante, irmãos, àquela a peregrinação daquele povo, a nossa peregrinação, ela também é perigosa. Ela também é longa. Ela, às vezes, irmãos, ela é exaustiva. O texto que o pastor Zé Antônio leu agora há pouco, fala-nos que Davi quase morreu, irmãos, por um ataque do inimigo, porque ele estava cansado. Às vezes a gente guerreia tanto, que a gente cansa. E aí no momento do nosso cansaço, nós podemos ser atingidos. Mas aí a Bíblia fala que vem um homem ali, que é a figura do Espírito Santo, e deu livramento para Davi, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Então estamos numa viagem, irmãos, que é cansativa. E nesta viagem, irmãos, nós precisamos constantemente invocar o nome do Senhor. Irmãos, aquela viagem, para eles, como para nós, era tão cansativa que às vezes parece que Jerusalém é inalcançável. Parece que a gente nunca vai chegar em Jerusalém, irmãos. Assim é a nossa jornada. Mas, irmãos, esse Salmo 121, vai nos mostrar que Deus, Ele não apenas deu o mapa para aquele povo e falou, agora vocês viajem sozinhos, com as suas próprias forças. Este Salmo vai mostrar que na jornada daquele povo, Deus era socorro, Deus era vigia, Deus era o guarda, Deus era a sombra, Deus era a força. Não estamos viajando sozinhos, irmãos. Deus tem sido o nosso socorro. E veja que interessante. Eu falei que do Salmo 120 ao Salmo 135 eram salmos das peregrinações, ok? Para Jerusalém. Se você ler o Salmo 120, ele fala de angústia.
O salmista estava angustiado porque estavam mentindo acerca dele, estavam difamando o nome dele. O Salmo 121, ele fala de confiança. O Salmo 122, ele fala de alegria. Isso daí demonstra que durante a nossa jornada a gente passa por oscilações. Às vezes estamos em angústia, às vezes estamos confiantes, às vezes estamos alegres. Então, irmãos, a nossa jornada ela é cheia de altos e baixos. Eu não sei se você está no alto ou se você está no baixo hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é o teu socorro, viu? Em todo o tempo, Deus é a tua força. E aí, irmãos, depois que o peregrino, volto a dizer, os salmos das peregrinações vão do Salmo 120 ao Salmo 135. Abra a Bíblia aí em Salmo 135, deixa a Bíblia aberta. É só virar a página, são todos salmos curtinhos. O Salmo 135 ele vai dizer assim, ó: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Por que ele canta isso? Porque ele já chegou. O Salmo 135, o peregrino agora já está na casa de Deus, ele já chegou, né, ali em Jerusalém, ele já entrou pelas portas do templo, e ele, quando ele entrava ali, ele sentia uma alegria tão grande, irmãos, que ele falava o seguinte: valeu a pena a jornada, valeu a pena a peregrinação. Ou seja, cada passo, cada cansaço, cada ferida nos pés valeram a pena, porque agora eu estou diante do Altíssimo, eu tinha chegado na casa de Deus, no centro da atividade do Senhor. Porque na mente, irmãos, do judeu, todas as bênçãos de Deus eram enviadas a partir de Jerusalém. A bênção estava em Jerusalém, era de Jerusalém que Deus mandava as bênçãos, para onde eles estivessem. Agora ele estava na fonte das bênçãos, ele estava no centro, ele estava na presença de Deus. E aí o coração dos judeus ficava radiante. Irmãos, é o salmo do peregrino. E eu volto a dizer, irmãos, esses salmos fala de uma jornada. Este salmo é para todos? Não, não é para todos. É apenas para os peregrinos. Apenas para aqueles, irmãos, que estão peregrinando. Aqueles que resolveram montar a sua habitação aqui na terra. Aqui está bom, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui está gostoso. Esse salmo não é para você. Esse salmo é apenas para quem é peregrino. Esse salmo, irmão, só pode ser cantado por aquele que a sua identidade está além. Só pode ser cantado, irmãos, por aquele que não se conforma com este mundo. Por aquele, como diz Hebreus 11, busca uma pátria melhor. Esse salmo só pode ser cantado por aqueles cujas raízes não estão nesta terra, cujas raízes vão além. Essas promessas do Salmo 121 é para esses, é para os viajantes, é para os peregrinos, não é para os residentes. Ok? Então, se você é residente, o culto acaba por aqui, Deus te abençoe. Agora, se você é peregrino, essa promessa é para você. Esta palavra é para você. Você que não aguenta viver aqui. Você que se sente inseguro. Você que se sente, né, um peixe fora d'água. E sabe o que é interessante? Ele começa dizendo o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Sabe por que ele diz isso? Porque todo peregrino, independente de onde ele viesse, irmãos, tinha peregrinações que duravam semanas, e não era de carro, né? Era muitas vezes a pé, e não era com tênis Nike, não, era a pé, irmãos, aquela sandália de couro, andando, irmãos, andando. Mas tinha uma coisa: independente de onde a pessoa viesse, ela tinha que passar por meio das montanhas. Por que ela tinha que passar pelo meio das montanhas? Porque Jerusalém ficava no alto, fica até hoje no alto, na planície, lá em cima, fica no cume. Jerusalém, irmãos, ela está situada a 800 metros acima do nível do mar. Para você ter ideia, São Paulo está a 400, Jerusalém está a 800 acima do nível do mar. É uma cidade que fica no alto. Então, independente de onde a pessoa viesse, ela tinha que passar pelo meio das montanhas. Era um trajeto obrigatório. E o que significavam essas montanhas, irmãos? Aos olhos do salmista: eleva os meus olhos para os montes. Sabe o que significava? O desconhecido. O quarto gigante. Era o desconhecido. Por que o desconhecido, irmãos? Porque aquelas montanhas,
elas poderiam servir tanto de bênção quanto de luta. Aquelas montanhas, elas poderiam servir de refúgio contra uma tempestade. Se uma tempestade pegasse o peregrino, eles corriam para as montanhas para se abrigar. Mas, irmãos, essas mesmas montanhas eram onde abrigava ladrões, porque os ladrões sabiam que os peregrinos passariam por ali. Os ladrões sabiam que teria festa em Israel e que muita gente viria de longe. Então eles ficavam escondidos no meio das montanhas e assaltavam os peregrinos. Um texto conhecido da Bíblia que fala sobre um assalto desse é o bom samaritano. Lembra que o homem foi pego pelos ladrões que estavam nas montanhas e roubaram ele e deixaram quase morto, diz a Bíblia, lá em Lucas. Então aquele homem, ele estava passando pelo meio das montanhas e os ladrões saíram das montanhas, assaltaram ele e quase o mataram. Então, irmãos, as montanhas falam do desconhecido. O peregrino passa por perigos que ele não conhece. Eleva os meus olhos para os montes. O que me aguarda? Isso fala da vulnerabilidade do peregrino. Ele não pode confiar na sua força. Ele não pode confiar no seu poder. É um turbilhão do desconhecido. E às vezes, irmãos, diante de tantas coisas desconhecidas que nos assustam, a gente pode perder o Senhor de vista. A gente pode perder as promessas do Senhor de vista. E ficar, às vezes, irmãos, amedrontado com isso. Aí o Senhor vem e corrige a visão do peregrino. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. É justamente na minha fraqueza, irmãos, que a força do Senhor se aperfeiçoa. É justamente nos meus apuros que o poder de Deus se tornará mais claro. Ele vai dizer o seguinte: os montes não são dignos de confiança, porque eu não sei o que estão nele. Eu não sei o que me aguarda. Ele aprendeu, irmãos, que deveria olhar não para os montes, mas deveria olhar para o Senhor. Irmãos, nós como peregrinos, estamos saindo de um monte chamado 2020. Estamos entrando no outro monte, 2021. O que nos aguarda lá? Não sabemos. Somos vulneráveis, somos fracos. Imaginávamos que 2020 traria o que trouxe. Um monte tão difícil de se passar. Não é verdade? Tem monte que é mais curto, que a gente passa na bênção. Tem monte, irmãos, que parece que não vai acabar nunca. Essa montanha não vai acabar nunca. Estamos em dezembro e passamos, e estamos aqui por quê? Porque o Senhor foi o nosso socorro, irmãos, porque o Senhor foi a nossa força. Se o Senhor não estivesse conosco, irmãos, não passaríamos, estaríamos enterrados no deserto, irmãos, mas passamos. E o salmista vai falar assim: eu vou olhar para quem? Para o Senhor que fez os céus e a terra, ou seja, o Deus que criou cada um desses montes. Eu não sei o que me reserva, mas foi Deus quem fez cada um deles. O Deus que fez 2020 foi Deus que fez 2021, que é o Deus da história, que me ajudou no passado, me ajuda hoje e me ajudará lá na frente, irmãos. Ele será suficiente para cada um de nós, é o que temos falado. E aí ele faz uma promessa para o peregrino: não deixará o teu pé vacilar. Irmãos, haviam muitos tropeços no caminho do peregrino, muitas pedras, muitos laços. Há pedras no teu caminho? Há laços no teu caminho? Como é que tem sido a tua peregrinação? A minha tem sido tão exaustiva, tão longa. Irmãos, eu estava lendo esses dias sobre uma irmã norte-americana, e o filho dela estava relatando. O filho dela era um obreiro na igreja ali nos Estados Unidos. Ele estava dizendo que a mãe dele foi acometida de Alzheimer. E aí ele fazia visitas frequentes para a mãe dele, mas ele percebia que cada visita que ele fazia, ela estava pior. Pior, pior. Até que chegou um dia, irmãos, que ele entrou na casa da mãe, e a mãe perguntou: quem é você? Já não reconhecia o próprio filho. Tal era o estado que o Alzheimer deixou aquela mulher. Mas ele falou assim: uma coisa impressionante. Porque ela pergunta para mim quem eu sou, mas tem uma frase que ela sempre dizia e que ela nunca deixou de dizer, mesmo nesse estágio do Alzheimer. Era a frase: Jesus me ajuda. Ela não reconhecia mais nem o próprio filho, mas não deixou de reconhecer quem era o seu Deus.
porque Ele não deixará o teu pé vacilar. Ainda que seja numa luta, irmãos, numa coisa terrível, irmãos, Ele não deixará o teu pé vacilar. E o que nos garante, irmãos, tal proteção? O que nos garante tal consolo, irmãos? É que Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme. Irmãos, nós só podemos dormir porque Deus não dorme. Nós só podemos descansar porque Deus não dorme. Você já pensou se Deus dormisse um pouco? Se Deus se cansasse, eu vou tirar um cochilo, eu vou dar uma... Irmãos, sabe o que o salmista está dizendo? Não coloque a tua confiança em quem dorme. Não podemos confiar em quem dorme. Tem uns que dormem, mas até no culto. Às vezes está falando aqui, tem uns que estão dormindo, dá vontade de ir lá, ajeitar, né, uma touquinha com um pompom na ponta, vai que dá um mau jeito no pescoço dele, né? Não confie em quem dorme. Ele não dorme. Ele não tosqueneja. Ele não vacila. Quando os profetas de Baal pediram que Baal mandasse fogo no altar, e ficaram sem resposta, aí Elias sugeriu para os profetas, falou assim: clamem mais alto, quem sabe Baal está dormindo, gritem, para ver se acordem o Deus de vocês. Irmãos, quando o salmista fala assim que ele não dorme, quer dizer o seguinte, ele não está alienado. Deus não está por fora daquilo que nós estamos passando. Deus conhece, irmãos, a vida do peregrino. Não existe nada na vida dos seus servos, irmãos, que Deus não esteja a par. Ele não deixará o teu pé vacilar, porque Ele não dorme. Interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala também de não deixar o pé vacilar, Deus está falando do nosso testemunho, da nossa reputação, do nosso nome. Quantas pessoas, irmãos, querem ver a nossa queda? Irmãos, quantas pessoas querem ver a nossa reputação no lixo? E às vezes, irmãos, a gente como peregrinos, estamos tão desavisados disso, é tão inocente. Jesus falou assim que a gente tem que ser inocente como a pomba. Pensa no bicho inocente, irmãos. Às vezes você está dirigindo, irmãos, tem uma pomba na rua, que você fica até olhando no retrovisor. Será que eu atropelei? Que eu não vi. Ela deixa chegar tão perto o carro, que você nem vê ela voando para onde que ela foi. Ah, eu matei a pomba. Pensa no bicho sem maldade. Mas Jesus também disse que nós devemos ser como uma serpente. Vai pegar uma serpente distraída? Vai lá, vê se ela está vacilando. Temos que ser como... Sabe por que, irmão, Jesus fala isso? Porque, infelizmente, irmãos, na nossa trajetória, nós teremos que lidar com pessoas más, com pessoas frias, com pessoas sem nenhuma afeição. Pessoas, irmãos, que infelizmente, irmãos, cujo Deus é umbigo, só pensam nelas, são pessoas cruéis. Tem esse tipo de pessoas na igreja, irmãos? Parece que tem pessoas que, né, Deus traz só para... Você vai ouvir, miserável, só para ser condenado. Você não vai se converter. E essas pessoas nós temos que lidar na nossa peregrinação. Sabe, irmãos, a gente tem um costume de pedir para Deus nos livrar do sofrimento. Mas a gente tem que aprender a pedir para Deus nos livrar do pecado, da queda, do escândalo, do tropeço. Tim Keller tem uma frase que ele diz o seguinte, que meio quilo, ele fala assim, meio quilo de pecado é pior do que 1 tonelada de sofrimento. O sofrimento não vai fazer eu esfriar. O sofrimento não vai fazer eu perder a fé. O pecado vai. O pecado nos esfria. O pecado nos endurece. O pecado nos leva para longe de Deus. O sofrimento não. Se a gente souber administrar, irmãos, pelo contrário, ele vai me deixar mais crente. Aí ele fala, não peça para Deus te livrar do sofrimento, peça para Deus te livrar da queda, do pecado. Ele não deixará o teu pé vacilar. E aí o salmista fala outra frase que eu achei interessante, que ele diz assim, Ele é a tua sombra, Ele será a tua sombra. Que promessa gloriosa, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque nos fala de proximidade.
nos fala de proximidade. Enquanto os montes estão ali, eu estou olhando para os montes, eles podem me assustar, a sombra vai estar onde? Aqui. A sombra sempre será mais perto, sempre estará mais perto do que os montes. Deus sempre estará mais perto de você do que a luta. Ainda que você não veja, ainda como estudamos na escola dominical de manhã, ainda que Ele esteja em silêncio, Ele estará mais perto de você, do que você pensa. Ele sempre estará ao teu lado. Quando o diabo está ao derredor, como os montes, o Senhor estará conosco, do nosso lado, como uma sombra, irmãos. Eu posso até sentir o hálito da luta, sabe? O respirar, a fúria do inimigo, irmãos. Mas em todas essas coisas, o Senhor será sempre mais próximo. Às vezes a luta vem, irmãos, a gente sente até o hálito dela, até o respirar dela. Não é verdade? O gigante da enfermidade que vem, como veio para o Raimundo há uns dias atrás, sente até o hálito, mas o Senhor sempre será mais próximo, sempre estará mais perto, por isso que Ele é a sombra. Glória a Deus por isso, irmãos. Sombra fala de refúgio, de descanso, de paz. E aí, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia conversando com a Bíblia. Quando eu li aqui, Ele será a tua sombra, aonde, irmãos? Em qual posição? A tua direita. Aí eu falei, mas por que não a esquerda também? Não é verdade? Por que não falar, ele será a sombra à tua direita, à tua esquerda, à tua frente? Por que não, irmãos? Por que a direita? Porque a direita, irmãos, na Bíblia, fala de força, fala de capacidade, fala de habilidade. E é isso que o pastor José Antônio falou nesta noite, irmãos, antes de mim. É não confiar na minha capacidade, mas confiar na capacidade que a sombra está me dando. Confiar na capacidade, na habilidade que vem do Senhor. E isso, irmãos, significa uma vida sem luta? Não, mas significa uma luta bem armada. Eu vou estar preparado para a luta. Eu vou estar capacitado para a luta. Eu vou estar adestrado para a luta. O Senhor vai te adestrará. O Senhor te adestrará diante de todo mal. Te capacitará diante de todo mal, porque Ele será a tua sombra. Ele guardará a tua alma, diz. E aí a alma, irmãos, significa que o homem como um todo, sabe? Quando fala, ele vai guardar a alma, fala do físico, fala do emocional, fala do espiritual. Pelo que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Irmãos, sabe por que o deserto é deserto? Por que um deserto é deserto? Por que um deserto, nada que você planta, nasce? Pode plantar milho, arroz, sei lá, coisa que nasce em qualquer lugar, num deserto não nasce. Por causa das temperaturas extremas. Extremas. Você pega, por exemplo, até hoje, deserto de Berseba, 50 graus durante o dia. À noite, no mesmo dia, faz 10 graus abaixo de zero. Não tem quem suporte, não tem planta que nasça. Por isso que deserto é deserto, por causa das extremidades. Então as extremidades, irmãos, eram um perigo real para os peregrinos. E aí Deus fala assim, o sol não te molestará de dia. O sol de 50, 60 graus. E nem a lua de noite, 10 abaixo de zero. Porque eu estarei contigo. E aí, por causa desse calor intenso durante o dia, desse frio intenso durante a noite, irmãos, a questão da sombra, que Ele será a tua sombra, era uma questão de sobrevivência. Você precisa da sombra. Até os mais fortes, irmãos, até os mais valentes, eles podiam tombar com a insolação. Ninguém aguenta, como é que aguenta andar com 60 graus, 50 graus o dia inteiro? Eles tombavam, irmãos. Então nós precisamos estar na sombra de Deus para chegarmos no nosso destino. Por isso que tem um salmo famoso que fala, aquele que habita onde? A sombra do Onipotente. A sombra é uma promessa, que a sombra do Senhor te cubra nesta noite. Você que está enfrentando a prova tremenda, o sol escaldante sobre a tua cabeça, que a sombra do Senhor refrigere a tua alma nesta noite. Que a sombra do Senhor esteja contigo. Eu vi um pastor que ele dizia que quando você chega numa caravana em Israel hoje, se você for viajar para Israel, chega numa caravana lá, assim que você desce do ônibus, os guias vão te dar 2 conselhos, vão falar, aqui é obrigatório. Beba água o tempo todo, por causa do calor. Beba água o tempo todo. E outra coisa, todas as paradas que nós fizermos, procure uma sombra.
porque senão você vai ter problema. Você vai ter problema de mal-estar, de desmaio e um monte de problema de saúde. A sombra para o peregrino é indispensável. Ai daquele, irmãos, ai daquele que diante do sol, do fogo da prova, não buscar a sombra do Senhor. Ai daquele que não estiver o Senhor como sombra para se refugiar debaixo da insolação, da luta, da batalha, quando a chama arde. Nenhuma montanha é tão alta, irmãos, nem o sol é tão intenso, e nenhuma noite é tão escura que não possa fazer o Senhor nos assistir, nos cuidar. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele não vai mandar o sol embora, mas Ele vai dar uma sombra para nós. A gente vai ver o sol lá, que a gente precisa ver. O Senhor não vai tirar da luta, a luta estará lá, mas o Senhor vai preparar para nós uma sombra. E aí, irmãos, estou acabando, que o Senhor console o teu coração com esta palavra, viu? Receba esta palavra no teu coração, o Senhor está te ajudando, viu, peregrino? Você não está sozinho na tua caminhada. O versículo 8, a nossa versão, a ARC, diz assim, ó, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Mas eu não gosto dessa versão. Todas as outras versões da Bíblia, a NVI, a ARA, todas as outras, vão falar o seguinte, que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada. Ela inverte. Uma coisa é você dizer que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Outra coisa é você dizer que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada. O que muda? Quando você fala que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada, o que você está falando para quem? Para quem está na casa. Fala novamente de proximidade, para quem está junto. É o Senhor estando junto, que o Senhor guarde a tua saída e que o Senhor guarde a tua volta, a tua chegada. Porque, irmão, se o Senhor não guardar a nossa saída, a gente não volta. A gente não volta. É um Deus muito próximo. Você crê nisso? Que apesar da luta que a gente vive, irmãos, Deus é um Deus chegado, Deus é um Deus próximo. Sabe, teve um homem na história chamado David Livingstone. David Livingstone era um inglês, na verdade, nasceu na Escócia, e ele foi fazer faculdade de medicina, depois ele foi mandado para fazer um curso, um seminário teológico, curso bíblico, uma escola bíblica, e naquela escola bíblica ele recebeu um chamado para ser missionário na África, e ele foi enviado para a África, e quando ele foi enviado para a África, ele estava no barco ali, e aí os irmãos se reuniram naquele barco, e leram para ele o Salmo 121, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O Senhor não deixará o teu pé vacilar. Aquele homem, irmãos, ele foi para a África, trabalhou como missionário ali na África. Para os irmãos terem ideia, ele perdeu totalmente o contato com a Inglaterra, porque não tinha na época. Tiveram que mandar um jornalista para lá, irmãos, para procurar, para saber se ele estava vivo, andando pela África. E sabe o que é interessante? Na África, na época, se você pegasse o mapa do mundo, o globo, o mapa mundi da época, se você olhasse para o continente africano, ele era todo branco. Ninguém sabia. Ninguém sabia, ninguém tinha mapeado, não sabia onde tinha estrada, onde tinha rio, onde tinha montanha, não sabiam nada sobre a África. Ele foi para lá, irmãos, além de ser missionário, David Livingstone ajudou a mapear a África. Ele foi fazer o mapa por onde ele passava. E depois os ingleses usaram o mapa dele para poder para entender o que tinha ali no continente africano. No dia 1/5 de 1853, ele foi encontrado morto, de joelho, do lado da sua cama. Pegaram o corpo dele para que fosse transportado para Londres, para ser enterrado na Inglaterra. Se você for na Inglaterra hoje, existe lá um lugar chamado Capela de Westminster, é onde estão enterrados os grandes reis da Inglaterra, os grandes heróis da Inglaterra. Sabe qual é o segundo túmulo mais visitado? O túmulo de David Livingstone. Só perde para o túmulo do soldado desconhecido. É um dos túmulos mais visitados na Inglaterra. E sabe, quando foram levar o corpo dele da África de volta para a Inglaterra, já morto para ser enterrado, ele tinha pedido uma coisa para os auxiliares dele. Quando isso acontecer, eu quero que vocês peçam para um médico abrir o meu corpo, tirar o meu coração. O corpo pode ser levado para ser enterrado lá em Londres, mas eu quero que o meu coração seja enterrado aqui na África. Sabe por que tudo isso aconteceu?
porque o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, a tua chegada. O Senhor não deixará o teu pé vacilar. Há uma obra contigo, peregrino. Faça a obra de Deus. Cumpra o propósito para o qual Deus te chamou, e Deus guardará os teus passos. Deus te dará força. Irmãos, se estamos aqui esta noite, é porque a nossa jornada ainda não acabou. Ainda teremos que enfrentar perigos, pedras, laços, lágrimas, feras selvagens. Mas saiba de uma coisa: Deus te dará força na tua jornada. Deus sustentará o teu caminhar. Sabe o que é a principal palavra deste salmo? A palavra guardar. Creia nesta palavra. Deus está guardando você, Deus está guardando a tua alma, Deus está guardando o teu sentimento, o teu psicológico, a tua saúde, as tuas finanças. Sabe, irmãos, e não é um dia ruim, uma vacilada que podemos cometer, uma decisão errada que possamos tomar, irmãos. Nada disso vai tirar o verdadeiro peregrino da sua jornada, porque Deus tem guardado ele. Você crê que você é guardado por Deus? Enfrentamos lutas, irmãos. Enfrentamos lágrimas. O sol escaldante. Às vezes a jornada é tão exaustiva que a gente fala: meu Deus, acho que eu vou parar. Mas fique com o Salmo 135. Quando você entrar por aquelas portas, e você estiver naquele lugar, o qual você está indo, você nem vai se lembrar de nada. Às vezes os pés cansados, os pés feridos, irmãos, acusações, flechas que lançaram em nós, tudo isso você vai poder falar: valeu a pena. Este lugar é muito mais do que aquilo que me falaram. Este lugar é muito melhor do que aquilo que eu imaginava. Valeu a pena a minha peregrinação. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, peregrino. Que Deus te dê força, viu? Saiba que você não está só. Você tem o Senhor contigo como sombra, e você tem também outros peregrinos que estão sofrendo assim como você está. Não é só o teu pé que está doendo. Não é só você que está se sentindo exausto. Outros peregrinos também estão, mas estaremos todos juntos lá. Eu vou abraçar você lá e falar: tá vendo como é que valeu a pena? Aquela luta que nós passamos, valeu a pena. Quantos gigantes ficou para trás? O gigante com identidade, o gigante sem identidade, tudo ficou para trás. E aqui estamos nós, na casa do nosso Pai, na casa do nosso Deus. Maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nós louvamos, Senhor Deus, o teu maravilhoso nome, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor força aos teus peregrinos. Dá-nos força, Pai, diante dos gigantes, ó Deus, que vem nos assustar, Senhor. Elevamos os nossos olhos para os montes, Pai, para o desconhecido, para o gigante sem identidade, Senhor. Mas sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, meu Deus, que fez os céus e a terra. Deus, não deixe o pé do teu filho vacilar. Não deixa, Senhor, o pé da tua filha vacilar, Senhor. Guarda, Senhor, a alma do teu povo. Guarda a saída, guarda a entrada, Senhor. Venha livrar o teu povo de todo mal. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa jornada, Senhor. Nós te louvamos, pois tu és o Deus dos viajantes. Tu és o Deus dos peregrinos. Pai, nós buscamos a tua casa. Nós buscamos a tua pátria, Senhor. Uma casa melhor. Uma casa cujos fundamentos são firmes, uma casa, Pai, cuja alegria é real, uma casa cuja justiça é perfeita, Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a semana dos teus peregrinos, abençoa, Senhor, o ano que vai nascer, ó Deus, o monte, a montanha, Pai, que vamos adentrar, Senhor, chamada 2021. Dê graça ao teu povo, Senhor, dê força ao teu povo, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor, amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações, a sombra das consolações do Espírito Santo, seja sobre vós, e todos digam amém. Deus abençoe.